Esse é só o textual. Nós vamos ter a leitura, que se encontra também em 2 Timóteo, capítulo de número 6, capítulo número 4, versículo do 6 até o 8, e 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 1 até o 11. Vai ser essa palavra nessa noite. O textual da lição que tem a revista diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A leitura bíblica em classe, nós vamos encontrar 2 Timóteo, quem tem a Bíblia aí, abra a Bíblia aí, 2 Timóteo, capítulo 6, capítulo 4, versículo 6, que diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Versículo 8. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo vai escrever também dizendo: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repetindo a destruição, como as dores de parto naquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, porque aquele dia para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, que durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém, irmãos? Bom, aqui a leitura da revista da nossa lição, e Paulo aqui nesse texto, ele está chamando a atenção da igreja de Tessalônica acerca da esperança da salvação. A salvação, ela veio por intermédio de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, mas para sermos salvos,
precisamos perseverar, precisamos esperançar, como diz o nosso pastor Arnaldo, esperançar na esperança da salvação de Cristo, porque se esperarmos somente nessa vida, Paulo vai dizer que somos os mais miseráveis dos homens. Porque esta vida, ela é passageira, ela é curta, ela é rápida. Mas a esperança da salvação em Cristo, ela é proveitosa porque ela nos transporta para a eternidade. E a eternidade já está dizendo, né, irmãos? Que é eterno, é para sempre. Não é um momento, não é uma coisa que passa rápido, não. É uma coisa que vai durar para todos sempre. A vida do homem de Deus e da mulher de Deus que acredita nesta salvação. Então nós podemos aqui aprender nessa noite com o apóstolo Paulo acerca dessa esperança. A gloriosa esperança do apóstolo, a gloriosa esperança de Paulo acerca da sua vida eterna. Paulo já estava velho, Paulo já estava cansado quando ele escreve esta palavra que nós acabamos de ler, que ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então Paulo já estava próximo da sua morte e ele entendeu que estava perto da sua ida para Cristo. E olha que Paulo pregava o arrebatamento, Paulo pregava o retorno da vida do Senhor de uma forma tão certa que ele achava que ele seria um dos que seriam arrebatados, né? E quantos anos passaram, quantos anos se foram, o apóstolo Paulo dormiu no Senhor, está com o Senhor, e a igreja hoje deveria estar pregando sobre isso. E não é o assunto mais falado na igreja hoje. E o próprio escritor desta revista, dessa escola bíblica dominical desse trimestre, desse último trimestre deste ano de 2021, ele vai deixar uma exortação para a igreja de hoje, um alerta. Se deve falar da vida do Senhor, se deve pregar desta palavra, destes acontecimentos, dessa esperança. Diariamente nós devemos pregar sobre a esperança de Jesus arrebatar a sua igreja. Irmãos, eu fico pensando que o que está acontecendo no nosso Brasil. Hoje você olha as notícias e você chora. Nós, olhando para o estado da Bahia, algum lugar da Bahia, o sul da Bahia, eu acredito, que é no sul da Bahia que está acontecendo todo aquele desastre, mais de 100 cidades foram cobertas ou atacadas pelas enchentes. E quantas mil famílias estão desabrigadas? E quem nós podemos atribuir essas coisas? A natureza? Não. A Deus? Também não. Toda a responsabilidade dos acontecimentos está na criatura do homem. Porque o homem, ele não aceita a vontade de Deus, ele não crê na palavra de Deus, ele não busca a Deus, e o que está acontecendo é o que Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai se esfriar e as coisas vão começar a acontecer. Terremotos, tsunamis, pestes, tempestades,
furacões, tudo que está acontecendo no mundo. Né? Agora, o mês passado passou um furacão nos Estados Unidos. As reportagens quase não mostram. Mas passou e arrebentou com o meio mundo. Não mostrou na televisão. Mas se você for pesquisar, coloca lá no Google, lá, que você vai ver a notícia. Mês passado passou um furacão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é preparado para essas coisas. Os países que têm costume dessas coisas acontecer, eles são preparados. Eles têm refúgio. A ciência está preparada. Né? Os metodologistas, né? Um troço assim. Os sabidos, né? Os sabidos. Eles têm uns aparelhozinhos que ele coloca no tempo, toda noite, se você vê um farol assim pro céu e fica para lá e para cá, aquilo ali são eles. Né? Investigando no céu onde que vai ter temporal, onde que vai ter a temperatura, onde vai ser maior, onde vai ser menor. Então, eles sabem. Só que nesse dia eles não descobriram. Não é porque lá nos Estados Unidos eles sabem. Está se formando um temporal, está se formando um tsunami, está se formando isso, aquilo. E é o que acontece, eles correm tudo para a toquinha deles e fica lá, esperando o momento. Mas quando Deus quer fazer, Ele faz. Glória a Deus. E Ele não avisa, Ele muda as coisas para mostrar que Ele é Deus. Mas esses sinais os homens ainda não querem aceitar que é proveniente da palavra de Deus. Não querem aceitar que o que está escrito na Bíblia está se cumprindo hoje. E os homens estão dizendo, não, isso é a natureza. É o desmatamento. Lógico que é. Mas está na Bíblia. Jesus disse, vai acontecer por causa de quê? Por causa da dureza do homem. O homem vai fazendo as coisas, vai destruindo a sua própria natureza. A natureza que produz a vida, que produz o oxigênio, que produz tudo para o homem vai lá destruindo. Com a sua ganância, com a sua ambição, e agora vai chorar o leite derramado. Né? Como eu vi gente chorando, que a Bahia está afundada, está alagada. Eu choro pelas pessoas que não são culpadas da situação. Mas e os que são culpados? A Bíblia fala que Deus ele manda chuva para quem? Para os bons e para os... Então, nós, igreja do Senhor, nós só temos uma saída agora. Olhar para o céu. Olhar para o céu. Eu, como ser humano, falo do jeito que sou. Eu não sei nem se devo desejar feliz ano novo para ninguém. É bom a gente professar palavras boas, amém, irmãos? Amém. Melhor do que é ruim, né? Mas garantir que vamos ter um feliz ano novo, eu não sei. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Porque, irmãos, eu disse aqui, acho que foi domingo, eu disse aqui. Se a igreja, se os homens, se nós, seres humanos, bem pensassem, bem tivéssemos sentimento, nem se falava de festa, de ano novo, né, que já estão querendo aprovar a lei para liberar o carnaval ano que vem, liberar as festas de começo de ano. Por causa do quê? É uma coisa boa para a sociedade? Não, irmãos. Eles não pensam no bem das pessoas. Eles pensam no bem das riquezas, do comércio. Porque carnaval vai produzir riqueza. Porque todos que forem no carnaval vai gastar dinheiro. O dinheiro vai para onde? Vai para os cofres públicos. Vai para os grandes empresários do mundo. Vai gerar renda para eles. E nós que somos trabalhadores, até mesmo aqueles que curtem o carnaval, nem percebem que estão contribuindo
para os grandes, para os poderosos, enquanto eles estão matando com a sua saúde, com a sua carne, e não estão aproveitando a vida como deveria aproveitar. Então, nós, igreja, devemos orar sim agora, clamarmos ao Senhor pela igreja do Senhor, para que ela venha despertar para a obra que Jesus determinou para ela. Paulo aqui fez a obra. Paulo já estava concluindo a sua chamada. Tudo que Deus deu para Paulo, ele fez. Chegou o momento que Paulo foi preso, agora Paulo está preso. Deus dá tempo para Paulo escrever as cartas dele, enviar para aqueles que daria continuidade à pregação do Evangelho. Mas quando chegou o momento, o próprio Deus fez ele entender que a hora dele estava chegando. E quando ele entende isso, irmãos, a coragem de Paulo, a certeza da salvação de Paulo era tão grande, que Paulo ele vai até o lugar da sua morte, andando. Paulo não foi carregado. Paulo não foi colocado por homens. Ele disse, pode deixar que eu faça isso. Já pensou? Você encarar a morte assim? Como se fosse uma coisa natural? Está lá o cidadão com a espada na mão, com uma guilhotina na mão, mas... E você, ser indicado, coloca a sua cabeça ali. Que o cama está assim com a espada já, com um facão, não sei, para degolar você. E você vai lá e coloca a cabeça certinho. Aí ficou meio torto, o cara só vai lá, só ajeita e fica assim. Não está escrito, não está gravado, mas foi assim que Paulo morreu. Decapitado. Então, a igreja precisa compreender isso aqui. E o que hoje eu estava conversando com alguns amigos no grupo do nosso WhatsApp lá, onde nós temos aí alguns motoristas de aplicativo, em que eu faço parte, e nós estávamos comentando acerca dos acontecimentos da Bahia, e alguém, um pastor que está lá no sufoco, igreja, ora, vamos orar. Eu falei, a oração agora não é tarde. Ah, por quê? Para a água sumir? Para a água... Irmão, agora é tarde. Não dá para se orar com uma enchente. A não ser que você tenha a autorização de Jesus para dizer assim, pare. E a água tem que sair retirada. A igreja precisa se colocar na posição de igreja e dizer para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para contribuir com o cumprimento da sua palavra? O que foi que Deus deu para a igreja? O Evangelho para pregar, amém, irmãos? Glória a Deus, amém. Jesus deu à igreja autorização e poder para pregar o Evangelho. Foi só isso que ele deu. A igreja não tem poder para intervir no poder da natureza. A igreja não. Tem caso, tem testemunho de alguém que precisa sair de casa e a chuva está caindo. Ele diz, Senhor, para a chuva para chegar até ali. E o trajeto dele, Deus para a chuva, porque Deus é bom. Deus... Mas se é uma providência, se é uma coisa que vem da permissão de Deus, a vontade permissiva dele para acontecer no lugar, por causa da idolatria, tem gente dizendo que é por causa da idolatria, que Deus está pesando a mão. Não é, irmãos, é o pecado original. É idolatria, é mentira, é roubo, é tudo que está acontecendo no mundo. É a vontade permissiva de Deus, é cumprimento da palavra de Deus por causa de uma situação geral. Não é de um lugar, porque lá na Bahia é o lugar da macumba, é o lugar da feitiçaria. Aí Deus mandou a chuva, e os crentes que tem lá?
Deus ia destruir a cidade de Itaberaba e não sei quantas cidades está sendo destruída por causa da macumba. Só tem macumbeiro lá. E os crentes? Não é isso, irmãos. É uma totalidade do cumprimento da palavra. O crente quer ter privilégio, irmão. O crente não tem privilégio, não. A taca vai cantar por dois lados. A palavra vai se cumprir. Onde tiver o crente, entendeu? Se decidir rachar a terra em São Paulo, um negócio, tiver que acontecer em São Paulo, vai ser crente, vai ser ímpio, vai ser todo mundo. Agora, para que esse medo? O crente está salvo. Qual é a preocupação e qual é a dedicação que a igreja tem que colocar lá em prática? Não é ir para dentro de um quarto, não é para ir para dentro de um templo, orar de joelho, não. É pôr em prática a palavra e sair para a rua com a ferramenta que já tem. Anunciar o evangelho, o que está escrito, Mateus 24. Vai para a praça, vai para a rua. Vamos anunciar que a vinda de Jesus se aproxima, o cumprimento das profecias estão se cumprindo e a terra precisa se render diante das profecias da palavra. Ou pelo menos a igreja avisa, porque o dever da igreja é avisar, só esse. Se puder ajudar alguém, ajude. Se puder contribuir com alguma coisa para uma família que sobreviveu à enchente, é dever de cada ser humano ajudar, porque está na Bíblia. Ajuda o teu próximo. Ama o teu próximo, dá a mão ao teu próximo. É da Bíblia, foi Jesus que disse isso. A interpretação da Bíblia está totalmente, irmãos, equivocada por muitos. Por muitos. Precisamos entender que a bênção de Deus foi derramada em Jesus para toda a humanidade. E a igreja parou no tempo. A igreja parou de anunciar a boa nova. A igreja parou de pregar a salvação. A igreja parou de falar da salvação, a esperança da salvação. O que se prega hoje no Brasil você liga um rádio, de uma rádio gospel aí para você ver. A taca que canta é só revelação. Deus está me revelando fulano de tal. Olha, irmão, se eu disser qualquer nome aqui na live, aqui está gravado isso aqui, está funcionando aí? Se eu disser o nome aqui, qualquer nome, até o nome que eu nunca vi na minha vida, nunca conheci, se eu falar aqui, é com você que Deus está falando. Alguém vai meter o dedo lá e vai dizer, sou eu mesmo, estou passando por isso mesmo. As pessoas pensam que isso é revelação. Na rádio é a mesma coisa. Aí a pessoa ilude o outro, começa... Aí quando você vai ver no final da profecia, sabe o que é? Ele dá o pix dele pro coitado do que está do outro lado lá com um problema todinho. Você manda o pix para cá para ajudar o nosso programa e Deus vai tirar você dessa situação, essa depressão, esse problema conjugal. Isso aqui vai ser resolvido quando você fizer o pix. E o ser humano cai nesse engano. Ou vocês nunca viram isso no rádio? Tem uns pastores aí que revela até a credencial. Revela até o CPF. Irmão, Paulo nos dá um ensino maravilhoso para nós alcançarmos esta virtude de Deus e termos em Deus a nossa garantia de vida eterna. Sabe, aqui na terra, irmãos, eu acho lindo as palavras de Jesus quando ele diz que os aves do céu não plantam, não trabalham, e Deus cuida de cada um deles. Então, a gente não precisa se preocupar com o que a gente vai comer amanhã. A gente não precisa se preocupar com o que a gente vai vestir amanhã. Você não trabalha? Trabalha. Então, Deus cuida. Você não serve a Deus? Vocês não são melhores do que eles, disse Jesus? Se o Pai cuida até do capim, do lírio do campo, que ele vai dizer que nem Salomão, com toda a sua riqueza, toda a sua glória,
ficou tão bonito como aquele lírio. Glória a Jesus. É Deus que cuida da gente. Deus tem coisa boa para nós. Amém, amados? Então, nós precisamos apenas servir ao Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor e esperar que Ele venha cuidar de nós e fazer aquilo que Ele mandou a gente fazer. Pregar a palavra, anunciar a palavra, anunciar esta salvação, anunciar para o pecador que está no precipício e muitos cristãos, muitas igrejas cristãs estão acuadas dentro de quatro paredes, muitas das vezes com medo do coronavírus, com medo da gripe que está assolando São Paulo e o mundo, com medo de tudo. E esse é o tempo da gente poder pregar o Evangelho correndo. Não precisa se preocupar com o que a pessoa vai fazer depois. Porque a obra quem faz é Deus, o Espírito Santo. Eu fico pensando se a igreja dos discípulos fosse que nem a de hoje. Não era. A igreja pregava o Evangelho e as pessoas criam no Evangelho, aceitavam a salvação e era batizada no meio do caminho ainda. Nem precisava nem chegar na igreja. Melhor, irmão. Batiza, o camarada vai embora, nem discipulado ele foi. Mas engraçado que naquela época, quando alguém aceitava Jesus e era batizado até no meio do caminho, como Filipe batizou aquele eunuco, ele foi para a terra dele e lá na terra dele ele virou missionário. Já chegou lá pregando o Evangelho, pregando as boas novas de Cristo, porque ele estava lendo as Escrituras. Glória a Deus. E Filipe, guiado pelo Espírito de Deus, fez com que ele entendesse o que estava escrito, e ele entendendo disse assim: agora falta o que para me batizar? O que impede? Aí Filipe, diácono da igreja, não contou história, batizou o homem lá né? Mas hoje é tudo diferente. Mas Jesus é bom e nós vamos dando glória. Amém, irmãos? Então vamos aqui, não sei, eu não tenho nem tempo mais para falar sobre isso aqui, mas eu quero falar uma coisa boa aqui do final da lição, que eu já preguei a lição todinha já nessa fala minha, já preguei tudo que Jesus queria que eu pregasse. Porque a lição é muito boa, discorre muita coisa boa, mas aqui no final, o terceiro tópico da lição vai dizer assim, ó: os tempos e as estações até a volta do Senhor. Eu vou ler isso aqui e nós terminamos o nosso culto, que é rápido demais o culto hoje. Então diz assim, ó: uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Os termos tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso ao seu discípulo, logo depois da sua ressurreição. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tanto os termos em 1 Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos trazem a noção da eminência da volta do Senhor. Por isso devemos viver em vigilância em todo tempo, não procurando adivinhar datas ou períodos, pois não sabemos o dia nem a hora que o nosso Senhor há de voltar. E detalhe, é por essa razão que muitos não acreditam nem que Jesus volta. Tem muitos
estudiosos da palavra de Deus que não acreditam. Eu ouvi e vi, com estes ouvidos e com estes olhos, que a terra há de comer, se Jesus não arrebatar. Um teólogo dizendo que o seu professor, que era pastor, fez um tratado com eles acerca de um projeto, e todos tinham que trazer um tema, um estudo dentro de um tema. E o tema que esse pastor estava dando testemunho lá no setor 4, na sede do nosso setor, ainda com o nosso pastor Evandro, ele disse que ele fez o tema A Volta de Jesus. Fez o tema, discorreu todos os assuntos, tudo que ele achava que deveria colocar ali, colocou. Quando ele entregou o professor, que era professor em teologia e bacharel, aquele negócio tudo, aí o professor olhou para ele e disse assim: você trouxe esse assunto? Ele disse: sim, mas não é um assunto importante. Aí ele disse que o professor disse assim: você acredita nisso? Você crê nisso aí? Ele disse que, pregando para a igreja, lá no setor 4, ele disse assim: irmão, aí ele falou aqui para mim, eu falei: agora o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vim aprender, eu vim estudar, eu vim ter conhecimento da palavra, e eu estou tendo uma indagação de um professor que é pastor, professor de teologia, tal. Ele disse que naquele momento deu aquele gelo, aquele baldo de água fria caiu sobre ele, ele deu aquela esmorecida, como quem diz assim: a palavra de Deus não é verdade? Mas ele disse que ao mesmo instante o Espírito Santo tratou no seu coração, levantou o seu ânimo e disse: continue, porque eu estou contigo e vou te dar vitória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E ele pregando acerca desse assunto, dizendo para nós lá na igreja, ele disse: muitos se desviaram já da verdade, muitos se corromperam no meio do caminho, estudaram tanto que perderam a fé, estudaram tanto que se acham deuses, descobridores das Escrituras, interpretam agora do jeito que acham que devem interpretar, tiram as suas próprias conclusões, e tem alguns até que se arriscam em dizer datas que já aconteceram, e dizer até que Jesus já veio, sendo que ele não veio ainda. Jesus já veio? Não. Ele veio, está conosco, porque ele disse: eu vou, mas eu voltarei e estarei convosco todos os dias. Que é na pessoa do Espírito Santo. Ele está aqui, no Espírito Santo, mas ele está sentado à destra do Pai, aguardando o momento de vir buscar a sua igreja. Então, amados, eu sou firmado no que está escrito na palavra. E se alguém mudar a palavra, não pode mais mudar no meu coração, porque já está aqui. E o que está escrito, irmãos, está escrito. Não tem como. Agora, a gente não pode deixar se levar pelo que os outros dizem. É como eu disse domingo: o pastor vai ler a Bíblia, abra a Bíblia. O pregador vai ler a Bíblia, abra a Bíblia. Veja o que está escrito. Tem Bíblia que não tem mais o versículo de Romanos. Alguém aí deve ter uma. Versículo de número 1 do capítulo 8 de Romanos diz o quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa segunda parte aí, tiraram da Bíblia. E eles têm uma explicação. Eles têm uma explicação para dizer isso. Mas eu não acredito. Se está escrito, por que tirar agora?
Né? Lá em Apocalipse eu preguei domingo, né? Aquele que tirar ou acrescentar, as pragas virão sobre eles. Continuando aqui para nós terminar. Uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. 8, versículo 1 de Romanos. Pode ver aí, algum de vocês tem uma Bíblia que está faltando esse versículo aí. Essa segunda parte. Toda vez que eu vou comprar, está faltando a sua? Toda vez que eu vou comprar uma Bíblia, eu olho essa ali. Se esse versículo estiver faltando, eu não pego ela. Capítulo 8, versículo 1, a segunda parte, a Bíblia da minha esposa está escrita assim: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Acabou o versículo. Mas a minha Bíblia diz: que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. A sua está completa. Tem algumas versões, as versões novas agora, que estão fazendo. E não é só esse não, tem mais. Eu vou procurar outros versículos que estão faltando a metade. Tem vários outros versículos que estão faltando a metade. Vocês querem ver Romanos capítulo 1? Logo capítulo 1 de Romanos vai deixar de existir. Porque fala da nojeira que estão fazendo hoje no mundo, né? Então daqui a pouco eles vão tirar também esse versículo aí. Mas, ai daquele que tirar, né? A Bíblia diz, né? Ai daquele que tirar. Então, os bichinhos são tão sabidos que eles interpretam a palavra e dizem: essa parte do versículo aqui é minha sistemática. Né? Aí tira, que é para poder pregar aquilo que quer pregar. Né? Então, assim, Deus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado do pecador. Então, você é pecador, mas agora nós somos perdoados. Jesus nos deu um banho de graça. O pecado que nós fomos condenados, Jesus nos deu o perdão. Agora, nós entra na casa de Deus, entra na comunhão do Espírito, nós não podemos andar com os mesmos pecados de antes, cometendo os mesmos pecados de antes. Ora no mundo, ora na igreja, ora fazendo isso, ora adorando a Deus. Não, irmão, isso não é vida cristã, não. Não é vida cristã, não. Deus te ama, Deus te ama. Deus te perdoa, Ele já te perdoou. Você que não entendeu o perdão dele ainda e vive na prática do erro, do pecado. Porque quem entende o que é ser perdoado, não vai voltar a fazer as mesmas coisas que fazia antes. Por causa de quê? Por causa da palavra. A palavra te dá esse poder de condição de você ter uma vida digna diante do Senhor, que é o que Paulo diz aos Romanos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Só está em Cristo quem está em Espírito, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E andar segundo o Espírito é andar em observância do Espírito, para ter a comunhão do Espírito. O pecado não pode fazer parte mais do meu cotidiano, ou seja, aquelas práticas, sabe, que o homem sem Deus pratica. Rouba, mente, engana, se prostitui, né? Vai num canto, vai no outro, faz uma coisa ruim, faz outra, e aí de noite vem para o culto. E amanhã vai de novo, faz... Não, se você é desse jeito, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz. Precisa mudar. Se você quiser o céu, porque também não é obrigado. Não é uma escolha. Eu estava falando ontem para os meus irmãos, e eu estava pregando aquele versículo lá de Mateus capítulo 5, versículo 48, que Mateus vai dizer assim: serdes, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai. E o que Jesus queria dizer para os discípulos?
ser perfeito igual Deus é perfeito? Quem é perfeito igual Deus? Mas Jesus disse que era para nós ser. E se Jesus disse que é para nós ser, irmãos, dá para a gente ser. Se a gente obedecer a palavra. Porque o que foi que nós fomos ensinados? Que para a gente ser santo, a gente tem que fazer o quê? Consagrar. Temos que orar. Temos que jejuar. Mas primeiro de tudo, para a gente ser santo, a gente tem que ler a palavra. Porque quem santifica o homem não é oração nem jejum, é a palavra. Foi Jesus que disse. Aí Jesus, voltando um pouquinho lá no capítulo 5, versículo 40, Jesus diz o quê? Visto que está escrito, olho por olho e dente por dente. Aí Jesus disse, eu não estou dizendo isso não. Se alguém te pedir para andar uma milha, ande duas. Se alguém te bater na face, ofereça outra. Se alguém te pedir a tua capa, alguém te pedir a tua blusa, dá também a capa. Porque a explicação do olho por olho, dente por dente é o quê? Se pegar a minha, aí eu pego a tua, né? Se bater na minha, eu bato na tua. Né? Olha, irmãos, eu sou crente, mas não pisa no meu calo não, que o negócio não vai ficar bom. Você não é crente, rapaz. Paulo, ele vai dizer, suportando o que aqui ele diz? Guardando a vossa esperança e tomando como capacete da fé a esperança e o amor. A fé e o amor. E lá no texto que eu preguei ontem para meus irmãos lá numa live lá do coisa, Jesus vai dizer que amar os nossos irmãos aqui é muito fácil. É descalcado que vocês vão ter amar uns aos outros. Irmãos, que galardão vocês terão? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Abençoai aqueles que vos maltratam. E a gente não observa isso. Quando a gente vê os cristãos de hoje, no nego, por causa de quê? Da oração. É só isso. Mas quando vai ver a prática, irmão. Então ser perfeito igual Deus é perfeito. E aí ele diz mais, para que vocês sejam filhos. Tem que fazer isso. Amar o teu inimigo. Suportar aquele que está te perseguindo. Entendeu? Você tem que interceder, você tem que amar essa pessoa, suportar. Irmãos, é fácil? Mas Jesus disse, para ser filho tem que fazer isso. Fazendo isso você é perfeito. Se você fizer isso, você é perfeito. Se você suportar a afronta, se você suportar o xingamento. Irmão, como eu sofro com isso. Como eu sofro com isso no trânsito, irmãos. No trânsito é uma loucura. E toda vez que eu, como ser humano, eu quero ficar irritado, eu quero dar uma buzinada, eu quero tomar a frente do camarada também, ver quem é que é homem mesmo. Aí eu penso assim, tu é perfeito ou não? Tu é crente ou não? Porque a hipocrisia, irmão, da gente querer pregar para os outros, a gente tem que viver. Os pregadores, a maioria dos pregadores hoje é muito bonito, pregar e aquela ladainha todinha, mas você vai ver na prática, também não tem. Por isso que a igreja vive o que vive, está do jeito que está, porque só tem atores de púlpitos, pregadores de nomes de pregadores. E a gente agora que percebe, porque se fosse de crente, era diferente, né? O fulano de tal pregou a palavra,
mas a gente conhece a vida dele. Agora, já se intitula pregador, então é pregador. Eu quero ver é ser crente. Porque pregar é fácil demais. O difícil é você provar isso para a igreja, para o mundo e para você mesmo quando você está sozinho. Irmãos, eu tenho sofrido esse tempo. Porque, olha, no trânsito de São Paulo, ou o caba é crente, ou o caba mata, ou o caba morre. E para o crente parece que é uma tentação, é uma